A técnica que eu vou mostrar para vocês hoje eu utilizo em várias linguagens. Seja ela C#, Java, Python, PHP, Ruby, todas elas eu utilizo essa técnica que eu vou explicar para vocês hoje. Técnica essa que me permite utilizar dados sobre demanda. Buscar exatamente o que eu preciso no momento que eu preciso e na hora que eu preciso. Essa técnica se chama Lazy Load. Hoje eu vou mostrar essa técnica para vocês em C#. Coloquei aqui algumas tabelas de exemplo para que a gente possa e para que eu possa liberar a mente de vocês para entender o porquê que essa técnica pode ser interessante para que você possa programar menos e ter mais performance no seu sistema. Então vamos lá, bora começar a aula. Nesses dois exemplos eu tenho uma tabela chamada pedido e tenho uma outra tabela chamada produto. Vamos definir os dados dessas tabelas. Nessa minha tabela de pedido eu tenho o ID do cliente, o cliente que vai fazer o pedido. Eu tenho aqui o valor total desse pedido. Nessa outra tabela eu tenho o nome do produto e eu tenho também o valor desse produto. Aqui, gente, eu posso ter outra tabela, uma tabela chamada cliente. E nessa tabela cliente eu tenho a ligação com o pedido. Eu não vou aumentar a complexidade disso, eu vou deixar por enquanto somente essas duas tabelas e vou mostrar para vocês a ligação que vocês precisam entre uma e outra. Vou colocar só uma terceira tabela, que é uma tabela chamada fornecedor. Então aqui eu vou colocar o ID fornecedor. Muito bom. Então aqui a gente tem uma outra tabela aqui do lado, que é essa tabela de fornecedor. Vamos colocar aqui, fornecedor. Muito bom. Três tabelas aqui que tem ligações entre elas, que aqui eu tenho o nome dele e tenho o CNPJ desse fornecedor. Como que eu faço a ligação entre pedido e produto e pedido e fornecedor? Eu preciso saber que o meu pedido ele vai ter um ou vários produtos. E eu preciso saber que esse meu produto ele vai estar em um ou vários pedidos. Quando a gente tem uma ocasião desse tipo, a gente tem uma tabela auxiliar, que é uma tabela que interliga pedido e interliga produto. Então a gente vai ter mais uma tabela no banco de dados. Uma, duas, três tabelas. Essa tabela vai conter o ID do pedido e o ID do produto. Tudo bem, já tenho essa ligação. E aqui eu tenho uma outra ligação que é o fornecedor do produto, né? O fornecedor em si com o produto, assim eu sei qual o fornecedor que fez o produto. Beleza, então eu tenho aqui uma tabela de cliente que tem o produto, que tem a ligação com produtos e os produtos... Desculpa, o cliente que tem um pedido, que tem ligação com produtos e os produtos têm o fornecedor. Eu consigo, dessa forma, saber todos os fornecedores que o meu cliente utilizou, porque eu venho no todos os pedidos, listo todos os pedidos, dos pedidos listo todos os produtos, dos produtos listo todos os fornecedores, e eu tenho encadeado todos os fornecedores que esse cliente comprou. Eu consigo saber todos os fornecedores que esse pedido comprou justamente por ter essa ligação. Utilizando a técnica do Lazy Load, você não pensa com banco de dados. Tudo isso que eu falei para vocês aqui é um diagrama onde a gente está na camada ali de DB, ou seja, na camada de database. Então isso são tabelas que você vai criar lá no SQL Server, no MySQL, para poder te auxiliar na hora que você for guardar esses dados lá no banco de dados. Voltando isso para um objeto, se a gente tem então um objeto chamado pedido, a gente teria que fazer um negócio assim, pedido, ponto, valor total, ele tem que retornar para você nessa propriedade o valor total. Na instância do seu pedido, você teria que ter aqui então uma propriedade pública chamada valor total. Você teria que ter uma propriedade pública do tipo cliente, que aí seria um outro objeto, né? Que teria ali as propriedades dele, por exemplo, o nome.
Então olha só que interessante, você tem um objeto, aqui você tem uma propriedade de valor total, aqui você tem um outro objeto ligando um com o outro. Porém você tem uma ligação entre pedido e produto, não é? Essa ligação é uma tabela intermediária. Nesse caso você pode ou não criar uma tabela intermediária como uma classe na sua orientação objeto do seu sistema. Ou você pode simplesmente descartar e criar ali uma lógica para ele trazer isso para você num método ou numa propriedade também. Quando você utiliza uma propriedade para ele trazer esses dados por demanda, você está utilizando a técnica do lazy load. Por que isso, gente? Porque aqui você teria uma outra propriedade chamada produtos. Produtos. Nessa propriedade chamada produtos, você vai ter aqui um array de dados. Vai ser vários produtos que vai retornar para você. A mesma coisa aqui no cliente. Quando você tem um objeto chamado pedido, ele é responsável por trazer todos os dados dessa tabela de pedido. Se você digitar pedido.cliente, essa propriedade ela vai fazer a técnica do lazy loading para na hora que você utilizar essa propriedade de cliente, ela vai lá no banco de dados, preenche esse objeto com os dados de cliente e te retorna um objeto com a instância pronta e aí você consegue utilizar pedido.cliente.nome. O seu objeto ficou inteligente porque ele fez o lazy load, ele fez esse carregamento por demanda, o carregamento que vai trazer o objeto para você na hora que você estiver precisando dele. A mesma coisa serve na lista de pedidos. Quando eu digitar pedido.produtos, ele vai lá nessa tabela auxiliar, pega todos os vínculos que tem entre produto e pedido e retorna para você uma instância de produtos preenchidos. Ou seja, agora você já tem aqui a lista de produtos no seu próprio objeto. A mesma coisa seria do seu produto que tem um vínculo aqui com o fornecedor. E aí, se ele tem um vínculo aqui com o fornecedor, na lista de produtos que você trouxe, você pode fazer produtos, pontos, o índice lá de 0, ou o primeiro produto da lista, ponto, fornecedor, ele faz o lazy load e traz esses dados do fornecedor na hora que você chamou. Essa é a técnica que eu quero mostrar para vocês e por isso que eu acho isso daqui interessante e importante na hora que você estiver programando. Quando você tem um objeto inteligente, possibilita que você tenha esse tipo de solução. Ao invés de você simplesmente ficar criando vários métodos na sua classe para trazer dados vinculados, uma vez que você estrutura o seu objeto de uma forma que ele é inteligente, com o próprio objeto você consegue resolver o seu problema. E aí, minha gente, qualquer programador que você chamar pleno ou programador júnior que vai trabalhar com você, ele vai conseguir utilizar o seu objeto e ele sabe que ele digitando o pedido ponto cliente já vai retornar o cliente para ele. Ele só precisa pegar esses dados e preencher e mostrar na tela. Tá legal? Então esse é o objetivo que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje. É isso que eu quero destravar na cabeça de vocês, a possibilidade de mostrar que é possível você deixar o seu objeto inteligente o suficiente para quando você for utilizar ele, ele vai carregando os dados sobre demanda, jogando esses dados para a memória e ficando muito mais fácil para uma outra pessoa ou até você mesmo pegar esses dados e preencher na tela, ok? Então a gente vai lá para o computador para eu mostrar para vocês na prática como que funciona essa parte do lazy load. Eu vou mostrar para vocês que há uma forma que você consegue fazer que a primeira vez que você acessa aquela propriedade, ele vai no banco de dados. Depois que ele for no banco de dados, ele guarda isso em memória para que na próxima vez ele já pegue esse dado de memória e não vá no banco de dados de novo, deixando o seu lazy load ainda com mais performance. Então agora a gente vai lá para o computador para ver tudo isso na prática. Vejo vocês então lá no computador. Legal, pessoal, de volta no computador, vamos para mais uma aula. Pessoal, a aula de hoje ainda é uma continuação dessa aula de Web Forms. Porém, nessa aula eu vou falar sobre o lazy load, voltando um pouquinho nos conceitos que eu já estava dando para vocês, ou seja, eu vou falar um pouquinho aqui das aplicações 3 camadas. Mas eu vou entrar nesse assunto justamente porque eu preciso explicar para vocês como é que vai funcionar essa parte do lazy loading aqui, tá legal? Então, para isso eu já fiz uma aplicação. E é essa aplicação que está aqui e eu vou explicar para vocês o que tem nela. Bom, se vocês olharem, essa aplicação já é aquela aplicação web que a gente já veio trabalhando nas aulas anteriores, onde eu coloquei aqui os master page e tudo mais para explicar para vocês esses conceitos
da aplicação web. Porém, eu criei aqui outros 3 projetos. Está em 3 camadas, mas eu tenho 4 projetos. Eu quero que você entenda que projeto não é camada. Camada é um conceito que você vai utilizar na sua aplicação. Então, um conceito de database, de dados que vai retornar para você os dados do banco de dados, é uma camada. Uma camada de processamento que eu vou mostrar para vocês, exemplificar hoje algumas coisas de processamento. Então, essa minha camada de business é a camada de processamento. E a minha camada de UI, né, a camada de visualização, de apresentação, que é esse meu projeto web ou esse meu projeto console. Nesse meu caso, eu vou utilizar esse objeto console porque o processamento aqui é mais rápido para poder mostrar para vocês o lazy load acontecendo. Porém, 3 camadas, lembrando que essa e essa camada é de apresentação, essa de banco de dados e essa de processamento. Nas de banco de dados, eu fiz a conexão com o banco de dados aqui e criei alguns métodos que eu vou utilizar na aula de hoje. Por exemplo, um buscar, que vai buscar todo mundo, e um buscar por ID, que ele busca ali os dados com o pedido, por exemplo, fazendo um inner join e tudo mais. Além disso, eu criei algumas tabelas no banco de dados. Então, eu criei uma tabela cliente, igual eu falei para vocês lá no quadro, que tem aqui alguns dados já preenchidos. Criei uma outra tabela, que é uma tabela de fornecedor, que é os fornecedores dos produtos, né? Então, também já tem aqui o espaço do Zé. Criei aqui também uma outra tabela, que é a tabela de pedidos, vinculando, então, o cliente aos pedidos que ele fez. Criei uma outra tabela que vincula os pedidos com os produtos. Então, tem aqui os pedidos e os produtos ligados. E criei uma outra tabela de produtos, que é onde vincula o produto com o fornecedor. Então aqui eu tenho uma foreign key e tenho as outras foreign keys aqui nessas minhas tabelas. Então esse foi as tabelas que eu criei no banco de dados. Também vou utilizar a técnica do inner join, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte, buscar os produtos pelo ID do fornecedor, ou buscar os pedidos, na realidade, buscar os produtos pelo ID do pedido. Então vou ter que fazer um inner join desta tabela de pedido com essa tabela de pedido produto, assim eu consigo chegar nessa outra tabela de produtos, então trazendo todos os produtos que tem dentro de pedido. Então essas são as técnicas que eu utilizei do SQL Server para poder retornar os dados para mim no meu objeto. Então depois que eu já formatei o meu banco de dados do jeito que eu queria, eu comecei a fazer a minha implementação aqui dos meus objetos. Então eu fiz aqui as string de conexões e criei os meus objetos aqui, objetos tals, que são objetos de processamento. Então um exemplo aqui é um objeto de produto. O que eu tenho no meu objeto de produto? Algumas propriedades aqui. Eu tenho a propriedade ID, a propriedade nome, a propriedade valor e tenho aqui ID fornecedor. Essas são as propriedades principais, que são os dados que estão diretamente na tabela de produto. Então se você olhar aqui na tabela de produto, ó, vou abrir aqui no SQL, abrir aqui no SQL, a tabela de produto, você tem então exatamente aquelas colunas que estão lá, ID produto, nome, valor e ID fornecedor. Olha lá, você tem ID, nome, valor, ID fornecedor. Ou seja, os mesmos atributos que eu tenho lá no SQL, eu tenho aqui no meu objeto. A única diferença é que eu não coloquei ID produto aqui, porque eu já estou na tabela de produto.id, eu já sei que é o identifier dele e eu já posso utilizar. Show! Agora, aonde entra o lazy load aí? Aonde entra a amarração de uma tabela com outra tabela, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só fechar isso aqui que abriu a mais. Show! Então, aonde que entra um vínculo com o outro? Para isso, eu preparei aqui uma aplicação console, e essa aplicação console, ela vai utilizar tudo isso que eu já preparei, e vocês vão ver passo por passo o que vai acontecer aqui. Eu vou dar um debugger aqui na minha aplicação, e vou dar um play, e aí a gente vai ver passo por passo do que está rolando. Deixa eu compilar minha aplicação para a gente poder ver. Beleza, compilado, parou aqui no debugger. Agora eu vou para o próximo aqui, ó, e vou entrar dentro do método, né? Então, nesse caso, eu entrei dentro do meu método da minha classe pedido. E a minha classe pedido de business, né? Ou seja, uma classe de processamento. E olha o que eu vou fazer nesse meu processamento. Quando eu mando buscar os meus pedidos, eu quero que ele já me retorne o meu objeto pedido encapsulado. Eu não quero que ele me retorne um data table, eu não quero que ele me retorne um dado cru do banco de dados. Eu quero que me retorne o meu objeto, a instância que eu preparei. Então é aí que a camada de apresentação entra.
A camada de apresentação, ela precisa dos dados lá do banco de dados, ela precisa da tabela do banco de dados refletida aqui na memória para que ela possa trabalhar e preencher o objeto que ela precisa retornar, que é o objeto de pedido diretamente. Então olha só que interessante, aqui eu vou entrar na camada de database, vou fazer a conexão com o banco de dados e vou dar um select na tabela de produtos, não de pedido, né? Dei um select na tabela de pedido, preencho o meu data table e aí eu retorno o meu data table para o meu objeto. Retornando o data table para o meu objeto, eu tenho aqui ó, os meus dados preenchidos. Olha lá que interessante, ó. Tenho os dados preenchidos. Depois que eu tenho os dados preenchidos, eu vou fazer um for each das linhas desses dados, né? Então eu venho, faço um for each e nessa ocasião eu já criei uma lista de pedidos. Olha só, list de pedidos. Eu criei uma lista de pedidos onde eu vou adicionar pedido por pedido nessa minha lista. E aí eu vou criar a instância do meu pedido, preencher ele, adicionar na lista para que esse meu objeto já venha processado. É por isso que a minha camada de negócio, a minha camada business, ela precisa fazer o processamento dos dados que eu preciso e retornar para a minha aplicação somente aquilo que eu preciso utilizar. Assim, eu, como arquiteto, posso preparar toda a minha base de dados, a minha camada de negócio e a minha camada de database e falar para por exemplo, estagiário ou falar para um programador júnior ou para um programador pleno simplesmente utilizar ali as minhas técnicas, os meus objetos encadeados. Vai ficar muito mais fácil para ele programar quando ele tem isso já pré-preparado. Então, eu vou aqui, ó, criar a minha instância e vou preencher os meus dados. Então preenchi o ID, preenchi o nome, preenchi o valor total. Então dessa primeira instância, olha lá, ó, eu fui preenchendo todos os dados, tá vendo? Preenchi todos os dados e adicionei na minha lista de pedidos. Então já tenho um item na minha lista de pedidos. Vou continuar aqui o meu for, ó, vou adicionar outro item na lista de pedidos. Então tenho 2. E agora vou adicionar o meu terceiro. Ah, na realidade só tinha 2. Busquei aqui, e agora olha só que interessante, depois que eu busquei o pedido, eu fiz o seguinte, eu vou criar uma variável de pedido e vou pegar o índice 0, o primeiro pedido da lista de pedidos que eu retornei. Então eu peguei esse índice 0, tem aqui o primeiro pedido, refletido diretamente o que tem lá no banco de dados. Então ID 1, ID cliente 1, valor de 10. Se a gente olhar lá no banco de dados, vamos dar uma olhada aqui como que está lá no banco de dados, vou abrir o pedido aqui, clicar com direito, mandar listar as linhas, e aí vocês vão ver aqui, ó, ID 1, valor 10, cliente 1, né? Vamos dar uma olhada aqui no código novamente. Então, olha lá, ID 1, valor 10, cliente 1. Ou seja, eu retornei o meu primeiro item da lista. E aí nesse meu primeiro item da lista, ele está somente dentro de uma tabela, tá gente? Imagina só, eu só retornei o que está dentro dessa tabela. Só que eu sei que aqui eu tenho um ID. E eu quero buscar esse ID lá no meu banco de dados e retornar ele para mim. Eu tenho duas formas de fazer isso. Uma, pegando dessa forma aqui, ó, cliente, utilizando a minha classe cliente, criando um método estático nessa minha classe cliente, passando esse objeto aqui, ponto ID cliente, e aí ele retornando e eu pegando o ponto nome. Então olha só como é que ficou mais difícil. Ou preparar a instância do meu objeto para que ele possa utilizar a técnica do lazy load, que é isso daqui, ó. Nesse caso, pedido.cliente.nome. Olha como é que ficou mais simples. Isso daqui é muito mais simples do que isso daqui. É menos código e é mais legível. Então eu tenho um pedido que tem um cliente, ponto nome desse cliente. Ou seja, eu retornei o nome do meu cliente do pedido que eu tenho, simplesmente porque eu encadeei o meu objeto e já utilizei a técnica do lazy load. Agora, se vocês olharem, eu vou entrar dentro do método, olha lá o que vai acontecer. Ó. Entrando dentro do método, ele vai perguntar para mim aqui, ó, eu tenho um atributo, legal, um atributo cliente, que ele está vazio. Então aí ele pergunta, esse meu objeto cliente tem alguma instância preenchida? Nesse caso está vazio. Se ele está vazio, ele não entra no if retornando. O que ele vai fazer? Ele vai pular esse if e vai entrar na instância do meu objeto cliente, que é o objeto cliente da camada de processamento também. Então eu vou entrar no outro objeto, né? Peraí, deixa eu retornar aqui, que eu apertei no lugar errado. Eu vou entrar no meu outro objeto, que é o objeto de cliente. Peraí, deixa eu ir para a definição. Vou colocar a database, o breakpoint aqui, para vocês verem.
Então vou voltar novamente aqui. Pronto. Aí ele entra aqui, minha gente, e aí o que acontece? Ó? Ele passou o ID do busca por cliente. Nessa ocasião eu vou lá no banco de dados, busco, retorno para mim o dado lá do banco de dados, e aí ó, eu faço ele preencher a instância do objeto cliente. Uma vez preenchida a instância do objeto cliente, eu sei quem é o cliente. Aí ó, ID 1, nome Danilo, né? Ou seja, o cliente que está lá no meu banco de dados. Então se eu chegar aqui no meu banco de dados e olhar a minha tabela de cliente, eu tenho um cliente aqui com ID 1, Danilo, que é o cliente que está vinculado ao pedido lá, ó, que é o ID 1, tá vendo? Então, esse meu código ele já está pré-programado para ele buscar esse dado lá para mim. Uma vez ele buscando esse dado aqui, eu já consigo então preencher a instância, na realidade a instância desse meu atributo. Então esse meu atributo privado, agora ele já está preenchido. Uma vez que ele já está preenchido, eu não vou buscar mais no banco de dados. Então, olha que interessante. Eu tenho uma propriedade da classe pedido, que eu fui buscar o meu cliente, eu fui lá no banco de dados, busquei esse meu cliente, joguei ele num atributo da minha instância, e uma vez que ele está num atributo da minha instância, na próxima vez que eu chamar, ele vai pegar do atributo e não vai buscar mais no banco de dados. Então eu busquei uma vez no banco de dados. Eu fiz uma lógica inteligente no meu código. Então olha só, eu fui no meu banco de dados, busquei e retornei o nome. Agora ó, eu já tenho o nome vinculado aqui nessa variável assim que eu utilizar. Então isso daqui e esse outro código que vai acontecer aqui agora, ó, que eu fui lá na minha camada de cliente, busquei, preenchi e retornei, esse código e esse código retornou a mesma coisa, tá vendo? O nome Danilo. Porém esse código é muito mais simples de entender. Então se você passar esse código para um programador menos experiente, ele vai conseguir utilizar de uma forma melhor. Por isso é importante você utilizar os objetos encadeados. Um objeto que chama o outro, que chama o outro. E nesse caso, eu utilizo a propriedade somente quando eu quero carregar ela, tá? E olha só a outra coisa que eu fiz aqui que interessante, ó. Eu tenho aqui o pedido. Só que eu quero trazer os meus produtos do pedido também. Eu posso fazer a mesma coisa. Através do lazy load, eu entro dentro do método de produtos e retorno todos os dados que eu tenho desse produto. Olha lá, eu tenho aqui uma propriedade que está vazia, mesma coisa, mesma lógica. Vou lá na minha camada de database, busco, na realidade, minha camada de processamento, né, de produto. Dessa camada de processamento, eu vou lá na camada de banco de dados, busco o meu objeto. Olha só que interessante nesse caso. Nesse caso, eu não estou buscando o produto diretamente, eu estou fazendo um vínculo de uma tabela produto com uma tabela pedido produto. Então, nesse caso, eu tive que usar o inner join aqui, ó. Então, olha lá, ó, select distinct, porque eu não quero que traga produto repetido e eu quero que esses produtos aqui, ele vincule. Então, eu faço um inner join com a tabela pedido produto. Essa tabela pedido produto, ela faz a referência do ID produto com o ID do produto que eu quero buscar e o meu where, a condição de busca, é o ID pedido igual ao ID do pedido que eu passei nessa ocasião. Que no caso é aquele pedido lá que eu pedi, o ID do pedido 1, né? Busquei esse pedido aqui, minha gente, olha lá, ó, ele vai preencher os meus dados, preencheu todos os meus dados, retorna a minha lista de produto e a minha lista de produto vinculado por um método que eu passei o ID do pedido. E aí com isso eu consigo criar os IDs de todos os produtos, nesse caso aqui o nome da variável está pedido, né, mas é produto nesse caso, e aí eu preencho todos os meus produtos e vou colocando na minha lista, ó, preencho todos os produtos e vou colocando na minha lista. Na verdade eu só errei no nome aqui, eu coloquei pedidos, mas é produtos aqui, tá, porque a instância ó, é de produtos. Depois que eu preenchi todos esses meus dados, eu retorno então essa minha lista de produtos para cá, preenchendo o meu atributo, e aí eu não preciso mais preencher esse atributo porque eu já tenho as 3 listas. Então, produto número 1, tomate, produto número 2, limão e produto número 3, mamão. Ou seja, retornei os produtos que eu preciso e olha lá, retornando ele, a minha propriedade de produto já está preenchida. E se eu pegar o índice 0, olha o que vai acontecer, minha gente. Isso é muito interessante. No índice 0, eu tenho também aqui um fornecedor. Que aí eu já entrei na minha classe de processamento da classe de produto. Então essa classe de processamento de produto, ela também tem uma técnica de lazy load, que quando eu chamo ponto fornecedor, eu faço a mesma lógica, vou buscar o fornecedor por ID e retorno para mim. Fazendo isso, minha gente, eu tenho
a seguinte informação. Eu consegui buscar, ó, o nome do fornecedor, espaço do Zé, através do pedido. Então o que eu fiz aqui? Pedido.produtos, eu peguei o produto do índice de 0, o primeiro produto que eu tenho, ponto fornecedor, ponto nome, eu retornei o nome do meu fornecedor, porque eu tenho objetos encadeados. Então nesse caso, pedido que já retorna cliente, pedido que já retorna todos os produtos. Se eu pegar o índice de 0 dos produtos, o meu produto já consegue retornar no meu fornecedor, ou seja, tudo encadeado, tudo bonitinho, funcionando com a técnica do Lazy Load, ok? Então, para resumir, a técnica do Lazy Load é uma técnica que você consegue criar uma propriedade no seu objeto, deixando o seu objeto inteligente o suficiente para que quando você usar, no momento que você usar, no ato da utilização, ele faz ali uma busca lá no banco de dados ou na sua camada de processamento e retorna para você esse objeto, encadeando e amarrando um objeto de pedido com cliente ou com produtos, ou seja, um objeto a outro, e aí você que está programando aqui, ou você que é um programador que não consegue, não faz essa parte da camada de base de dados, você que está mais na camada de apresentação, consegue fazer os dados de uma forma muito mais simples. Ou seja, eu poderia fazer algo desse tipo aqui, ó. Nesse meu programa console, fazer um for each. E aí nesse meu for each, eu venho e coloco assim, ó. Var pedido in pedidos. E aí nesse meu caso, eu pego os meus pedidos e vou mostrar todos os pedidos, todos os itens e todos os fornecedores de uma forma muito simples. Ó, vou tirar isso. Vou tirar isso daqui. E aí o meu console.log, ele vai mostrar outras informações aqui. Console.writeLine, né? Então eu quero mostrar aqui, ó, nome do cliente. Eu venho, dou um writeLine, falando assim, ó. Esse é o cliente do meu pedido. Então, venho aqui. Cliente. 2 pontos. E concateno com o cliente que eu busquei do banco de dados. Show? Agora eu quero mostrar os produtos do pedido. Então, na realidade eu faço assim, ó. Ainda, né? Vou colocar assim, ó. Pedido. Opa. Traço. Pedidos. Não, pedido, né? Para ficar mais legível aqui no console. Aí eu tenho aqui o cliente. Aí eu vou ter os produtos, então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, um for each, mas nesse caso, para produtos. Então venho aqui, produtos, produto, né? E aí, nesse caso, eu vou mostrar produto a produto. Então, produto. E aí aqui eu venho e coloco produto.nome e coloco aqui fornecedor do produto. Fornecedor do produto, produto.fornecedor.nome. E aí, tiro isso daqui. E olha só que interessante que vai ficar no meu programa. Vou botar um debugger aqui embaixo. E vou rodar o meu código. Paro no debugger, eu vou ter esse seguinte efeito. Ou seja, pedido, eu tenho um pedido que o cliente é o Danilo. Tomate, fornecedor, espaço do Zé. Limão, fornecedor, espaço do Zé. Mamão, fornecedor, espaço do Zé. Pedido de Leandro. Tomate, fornecedor, espaço do Zé. Mamão, fornecedor, espaço do Zé. Se eu quisesse colocar o valor, muito simples. Eu tenho aqui o meu pedido, meu produto, aí eu coloco aqui o valor e aqui tem o valor do produto. Então, valor está aqui. E quisesse colocar o valor total do meu pedido, então eu venho aqui e coloco. Aí teria que ser fora desse while aqui, né? Porque aí tem a ver com pedido. Então, eu venho aqui e coloco valor total. E venho aqui, ó, do pedido, eu quero o valor total. Bom, já converteu aqui para string. E dou um play novamente. Aí agora você vai ver ele com o valor total
funcionando aí bonitinho. Olha aqui, tá ali, ó, Danilo, tomate, limão, mamão e os valores, né? E o valor total 10, tá vendo? Esse outro, o valor total 30. Ou seja, fiz ali um programa simples, porém mostrando para você com as técnicas que com o Lazy Load você consegue, com objetos amarrados, ele vai buscando os dados no banco de dados para você, ficando ali muito mais simples de você programar, ou seja, para quem está mexendo com a parte da camada de apresentação, olha só como que ficou clean, como que ficou muito mais limpo e fácil de você programar. Então, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilhe para que outras pessoas possam aprender. Com a minha ajuda e a sua ajuda, eu sei que a gente pode ir muito mais longe, eu sei que a gente pode disseminar esse conhecimento e o conhecimento do bem para que outras pessoas possam utilizar e ter as suas rendas e conseguir desenvolver os projetos deles. Então eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Show, pessoal, aula difícil, bem produtiva. E se você ficou com alguma dúvida, marque a aula particular que eu vou te ajudar a entender tudo isso ponto por ponto. Vamos lá? Vamos seguindo.